hablar sobre la medicación y en especial cuál es el impacto de la medicación para que yo pueda obtener éxito y también el papel de la obturación y los nuevos materiales que tenemos, si hay también alguna importancia en la posibilidad de éxito. Y al final, la interrelación con condiciones sistémicas y las conclusiones de nuestra clase. Muy bien. La infección endodôntica es, sin duda, el gran problema de nuestra especialidad. Nuestra evolución tecnológica es muy grande, pero el problema persiste y muchas veces tenemos que pensar las estrategias, repensar las estrategias de cómo usar lo que tenemos de tecnología para, de fato, intentar obtener el control de la infección. Porque esto que fue mostrado, el sistema de conductos radiculares, son lo gran problema de la endodoncia y continúan siendo. Hoy nosotros tenemos mucho más conocimiento por las técnicas de micro-CT, por la tomografía en pacientes, de cómo es complicada los sistemas de conductos radiculares. Y también tenemos que tener en mente que los sistemas de conductos radiculares, la verdad es que es también las zonas de propagación de la infección. Entonces, desde la necrosis, cuando se para todo el proceso metabólico del pulpa, del tejido pulpar, y empieza la invasión de microorganismos, con el tiempo, nosotros tenemos el diente con una lesión periapical radiográfica. ¿Cuál es lo significado? Tenemos tiempo para la invasión, tiempo para la propagación y tiempo para toda la invasión microbiana. Esto está muy bien mostrado en la literatura. Los artículos científicos muestran cómo se puede tener microorganismos en dientes con lesiones, como el biofilme está muy bien establecido en toda la pared, el túbulos dentinarios, los canales laterales recurrentes y así, delta apical, cemento, en todas estas zonas son zonas de propagación de microorganismos. Entonces, también el biofilme, como este trabajo ya fue mostrado, que es de Ricucci y que muestra muy bien cómo la doença endodôntica es causada por biofilme. Alta prevalencia de biofilme bacteriano en dientes con lesión periapical. Y hay una asociación con el tamaño de la lesión. Cuanto mayor la lesión, mayor la posibilidad de tener hasta 100% de biofilm en los conductos radiculares, en todo el sistema de conductos radiculares. También yo voy a hablar sobre otro problema importante, porque el dientes con lesiones periapicales tiene en su mayor parte de microorganismos las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas tienen como parte de su pared celular, o sea, toda bacteria gram negativa tiene en su pared la endotoxina. La endotoxina es responsable por tener alta virulencia y va a estimular las citocinas que son responsables por la respuesta como la inflamación crónica, la reabsorción ósea que vamos a tener en todos los casos de lesión periapical. Y esta endotoxina es liberada por la muerte también de las bacterias gram negativas. Y después de su muerte, con la liberación de endotoxina, solo endotoxina es capaz de mantener la lesión periapical. Entonces, una pregunta sería, ¿quién va a hacer la inactivación de las endotoxinas? Porque
muitos eventos inflamatórios que estão relacionados com a reabsorção apical, reabsorção óssea, a inflamação crônica periapical, são mantenidos só por la presencia de endotoxinas. Entonces, el control de la infección es nuestro objetivo maior. Este é o que temos que pensar. Claro, não los casos de pulpectomia, pero los casos de necrosis, este es nuestra principal preocupación. El tiempo, como el doctor Rodrigo dice, sería muy importante tener un preparo con más tiempo de la acción de la solución irrigadora. Pero hoy lo avanzo de la tecnología tiene nos llevado a otro camino, que es todo muy rápido, todo muy simples, todo muy único protocolo. Y no es esto que tenemos que tener en mente para trabajar con este problema que es el control de la infección. El preparo tiene su muy importante efecto, pero yo voy a hablar poco sobre preparo. Vamos a mostrar lo impacto de la medicación y la de obturación para la mejor posibilidad de éxito. Es esto que nosotros tenemos siempre que pensar como endodoncistas. Nuestro objetivo es la reparación. En casos de lesión, la reparación también de la lesión. Y todo está muy conectado con el control de la infección. También ya Vivian he hablado que nuestros instrumentos tienen evoluido, pueden mantener las curvaturas, pero el gran problema es, nem siempre, o la mejor parte, muchas veces de las paredes de los conductos no son ni tocadas por el instrumento, sin contar toda la complejidad anatómica que Rodrigo Vivian he hablado también. E o que representa estas áreas que não são tocadas? Doutor Siqueira, em esta investigação, he mostrado que as áreas que não têm a preparação, o contato do instrumento, que nós observamos em micro CT, em estas microscopias de barrido, é possível mirar o que é debris e sobretudo bactérias, especialmente na região apical, que é nossa região crítica para o êxito do tratamento endodôntico. Então, temos que pensar como preparação em todas as estratégias, como já foi mostrado, que temos que em mente que, nesses casos, não é possível ser muito simples. Temos que usar estratégias. Por exemplo, o preparo não pode ser igual para todas as situações. O dente sem infecção é diferente com infecção, e sobretudo quando há lesão periapical. E quanto maior a lesão, mais complexa é a infecção. Então, eu tenho que pensar o quê? Que me preparo, nesses casos, tem que estar muito conectado com a limpeza e desinfecção. Não é só a preparação para poner cono de gutapercha e assim ter uma obturação. Este objetivo não é tão simples. Aliás, é muito mais complicado, como já foi falado. A instrumentação não pode ser tão rápida, com poucos instrumentos, com pouco tempo de uso da solução irrigadora, se eu estou pensando em limpeza e desinfecção como nosso objetivo. Então, algumas estratégias que temos usado em nossa faculdade, porque a literatura também tem nos ajudado a tomar a decisão de muitas vezes, nestes casos, fazer uma ampliação maior, em especial da porção apical, em casos de necrosis, em especial quando há lesão periapical. Os instrumentos de níquel titânio com tratamento térmico, também sabendo como trabalhar a conicidade
la disminuição da conicidade e o aumento del diâmetro del instrumento em qualquer cinemática rotatória ou reciprocante. Por exemplo, a maior dilatação apical favorece a limpeza, a desinfecção desta zona crítica apical. Se eu penso em êxito, eu tenho que pensar que esta região tem que estar limpa, tem que estar com uma boa possibilidade de depois ser bem selada por la obturação. Para também ter uma melhor irrigação, melhor atuação de la solução dos meios auxiliares, como o Dr. Vivan ha hablado, melhor obturação, melhor atuação de los meios auxiliares. Então, alguns trabalhos, eu vou apenas citar alguns que nós hemos hecho e que está publicado, por exemplo, 2019, duas preparações rotatórias ou reciprocante, quando a preparação apical de condutos mesiales de molares foi hasta 25 Cs, a limpeza foi muito menor do que quando aqui há maior limpeza com a preparação 35 e uma conicidade pouco menor que a 5. Então, diminuiu lebris e também superfície não instrumentada. São dois fatores importantes. Também nós sabemos que é possível, a partir desta dilatação, ter mais acesso à solução irrigadora, aos meios auxiliares. Há outras opções. Depois de 25 Cs, eu tenho que pensar que a preparação é possível para ter acesso para instrumentos de maior diâmetro, pero menor conicidade, podem trabalhar muito bem, sem dilatar em excesso a área cervical, que é importante para o mantenimento da resistência do diente, pero com isto eu posso também fazer uma preparação apical mais favorável para limpeza e desinfecção. Também a dilatação vai a favorecer os meios auxiliares, não só como o Dr. Vivan ha falado em la irrigação, os meios de irrigação, a irrigação passiva, mas também há outros meios mecânicos de ultrassonido que podem favorecer a limpeza, por exemplo, de condutos achatados que têm uma dificuldade de tocar mais paredes. Então, eu vou fazer a preparação que usualmente está apenas em um sentido, porque não é possível fazer a preparação para o achatamento. E depois eu posso usar inserto de ultrassonido como Flexonic, que tem a forma de flecha, que é mais achatado para poder trabalhar esta anatomia. Depois de uma preparação inicial rotatória ou reciprocante. Estes são meios importantes que, incluso, nós temos agora publicado um artículo em la revista Journal Endodontics, mostrando que estes insertos de ultrassonido podem melhorar o acesso e a limpeza de las áreas de achatamento, como em condutos achatados, como estes casos. Isto está neste ano em Journal Endodontics. Também estamos trabalhando para mostrar que há possibilidade de trabalhar com outros insertos, como, por exemplo, E18, que é para istmo, que vão trabalhar esta área. Depois de la preparação, é possível usar. Não em todos os casos, como o Dr. Vivan mostrou, há casos de istmo que não há acesso, mas quando há, é possível tentar alguma ação mecânica. E também a preparação apical, esta é uma ideia junto com o professor Marco Duarte, de usar uma preparação final com um diâmetro maior, pero uma conicidade muito pequena. 51 é um instrumento que temos da ICI, que pode fazer isto, tanto na preparação como acá, no retratamento,
una reducción muy grande de la cantidad de material obturador después de un retratamiento 35.5 con una punta con instrumentos 51, si fue posible aumentar 56% de la limpieza de materiales en el retratamiento. Entonces son estrategias que tenemos que pensar siempre, porque nuestro objetivo tiene que ser preparar, limpiar y también mejorar la acción, por ejemplo, del hipoclorito, como nosotros sabemos por las microscopías, que es posible tener acceso, actuación del hipoclorito, efectos del hipoclorito, en especial cuando hay posibilidad de tener contacto, de tener el tiempo para que pueda hacer su efectivación. Pero también es posible, es importante pensar que nosotros tenemos muchas situaciones que son más complexas, como el doctor Rodrigo ha hablado, curvaturas, conductos calcificados, achatados, istmos, reabsorciones. Entonces, cada situación tiene que ser muy bien planeada, de acuerdo con cada caso, cada situación microbiológica, cada situación anatómica, y así vamos a poner nuestras estrategias para intentar de mejor forma conseguir el éxito para todas las situaciones. Y ahí sí, ¿cuál es el papel de la medicación? ¿Será importante todavía con tanta tecnología que tenemos hoy usar la medicación de hidróxido de calcio? ¿Es necesario, es posible tener una idea de cuál es su papel? Lo más importante ahora es pensar en trabajar las investigaciones que pueden mostrar la reparación después de la medicación. Esto es lo más importante en este momento para una tomada de decisión. ¿Voy o no voy a usar una medicación? Bien, cuando estoy hablando de medicación, en especial, yo quiero colocar que estoy hablando de los casos de necrosis. En especial cuando hay periodontitis apical. Desde 90, Sjögren ya ha mostrado que estos casos son más críticos para el prognóstico, que el control clínico y radiográfico mostró que cuando no hay lesión, la tasa de éxito fue muy grande, casi 96% de éxito. El porcentaje de éxito cayó cuando hay periodontitis. Para el tratamiento, 86%. Para el retratamiento, 62%. Esto en 90%. O que ha cambiado? Más tecnología tenemos hoy, pero el problema de la infección persiste. La dificultad tiene que ser encarada de cómo es posible controlar la infección. Y mi primera pregunta es, ¿cómo evaluar el impacto de la medicación intracanal en la reparación de dientes con lesión periapical? ¿Cómo avaliar? El éxito tiene que ser avaliado clínica y radiográficamente, pero yo puedo hablar que la reparación solo es mejor vista si yo tengo resultados tomográficos. Doctor Estrella va a hablar y mostrar cómo la tomografía puede nos ayudar en todo la endodoncia, pero también histológico. Pero no voy a hacer histológico en mi paciente, pero tengo investigaciones importantes para poder contribuir con esta tomada de decisión sobre el uso de la medicación. Por fin, la salud general es importante, como también el doctor Vivão mostró un poquito. Entonces, vamos a empezar por los trabajos clínicos y radiográficos. Y si yo voy, hay muchos trabajos entre uso o no de la medicación. Y este es un trabajo que no es solo disto, pero yo voy a citar porque es un trabajo importante, porque hay un control de lo mismo operador, una cantidad muy grande de casos, el control por 5 años y un criterio muy riguroso para el éxito radiográfico. Y que nosotros podemos decir es que sus resultados
para 1.300 casos endodônticos de canais tratados, a vitalidade não é problema, 93% de percentagem de êxito. As necroses, sem a presença de lesão, 92% de êxito, pero quando há lesão, o índice caiu para 84% de êxito. Nosso objetivo é possível atingir mesmo em necroses com lesão acima de 90% e tem que ser nosso objetivo, hasta porque não quero manter nenhuma lesão periapical. Eu quero ter saúde e reparação periapical. Então, aqui esse trabalho também de Ricucci mostrou que para necroses, o uso de hidroxicálcio 90% e no medicação 76%, que foi significante estatisticamente. Pero quando eu vou a alguns trabalhos, incluso revisões sistemáticas, eu na maior parte das vezes vejo que a análise geral, única e múltiplas sessões, sem nenhuma diferença. E hasta quando temos apical periodontitis, a lesão periapical, também não há diferença, ou às vezes a diferença acá foi hasta para a sessão única de complicações pós-operatórias. Pero acá só temos 4 trabalhos que se encaixaram para esta avaliação. E a maior parte, em termos de êxito, o uso de radiografias. Este também é clínico radiográfico, pero as conclusões também foram similares, usaram no, pero aqui há uma sugerência de que múltiplas sessões podem ser escolhidas para certos casos, lesões periapicales sobretudo. Esse é um trabalho de 2017 com uma revisão sistemática e meta-análises. Esse é um trabalho de 2020, agora impresso em Journal Endodontics, que só trabalhando com hidroxicálcio a largo prazo, que não é o que na clínica do dia a dia hacemos. Uma primeira sessão para a preparação, com tudo o que é possível para a preparação, uma medicação por pelo menos 1 ou 2 semanas e depois a obturação. Acá se deixou o hidroxicálcio hasta a reparação evaluada por la radiografia. E o que em um ano, quase todos os casos estavam reparados, e aqui também ele pode, de 219 pacientes, 90% reparação completa em um ano. Hidroxicálcio foi associado a altos índices de resolução de problemas periapicales. Este é um trabalho de 2020. Evidência científica e clínica, por exemplo, esse trabalho de Vera em dentes de humanos molares, quando foram preparados com rotatórios com uma solução de hipoclorito concentrada e a medicação. Sem medicação, mais quantidade de microorganismos em la pared, em los túbulos, em el sistema de condutos, do que quando se trabalhou em 2 sessões com o uso do hidroxicálcio por uma semana. Então, há um resultado em pacientes de la disminuição de la microbiota. Pero a mim gostaria de ter mais trabalhos, investigações com êxito, a avaliação clínica e tomográfica, pero não há muitos. Um que posso citar é um de tomografia, sessão única ou hidróxido de cálcio e avaliação depois de um ano por meio da tomografia, e os resultados são melhores para o uso do hidróxido de cálcio. Mais de 50% de redução do volume de la lesão depois de 12 meses, e o hidróxido de cálcio aqui também foi indicado com base em resultados tomográficos como uma importante etapa para êxito do tratamento de dentes com lesão. Pero eu vou mostrar também, e creio que acá sim seria o mais importante para poder observar reparação, que é o histológico. Este é um trabalho que nós publicamos em 2002, há algum tempo, pero o efeito da solução
hidroxicálcio, junto com o professor Leonardo, que muito trabalhamos em dentes de perros, com periodontites apicales, lesiones são inducidas, o tratamento é hecho com as soluções bactericidas de hipoclorito, clorexidina, sem ou com uso de medicação intracanal de hidroxicálcio, todos os casos obturados com bom cimento, que é o Silapex. Resultados: quando não se usou a medicação, a inflamação muito grande de todo o periodonto apical, a lesão está mantenida depois do tratamento e há uma inflamação muito grave e, é claro, não há nenhuma deposição de tecido mineralizado em lápice, que é o objetivo maior em toda a reparação. Como muitos trabalhos em perros he mostrado esta possibilidade, e aqui nós vemos a possibilidade quando temos acá este tipo de reparação. Estes são casos em que a medicação foi usada de hidroxicálcio. Não só reparo radiográfico, mas também reparo histológico, ou reparo parcial, ou reparo completo, quando eu tenho esta deposição de tecido mineralizado em la forame, que nós chamamos de selado biológico, que é a reparação maior, e que tenho este tipo de selamento. Com certeza, o êxito clínico, radiográfico e tomográfico também estarão obtidos, com certeza. Tenho outros trabalhos, desde hoje não é possível mais fazer trabalhos em perros, então tem-se aqui, do grupo de Araçatuba, Dr. Holland, sem sessão única, o mantenimento da inflamação em periápice. Quando se usou hidroxicálcio por uma semana, a diminuição de la inflamação e hasta a deposição de tecido mineralizado. Em 14 dias de hidroxicálcio, o resultado foi todavia melhor, com a reparação completa e o selado por tecido mineralizado do forame. Isto é reparação. Quando estou pensando em reparação, não vou fazer isto em meu paciente, mas eu tenho que pensar que são resultados, investigações científicas importantes para que eu pueda tomar uma decisão. Para complementar, o hidroxicálcio é também importante para ação sobre a LPS, sobre a endotoxina. Esse trabalho de Guerreiro Tanomaro com endotoxina em dentes de perros, mostrando que endotoxina solo, no sin lo microorganismo, só a endotoxina colocada em el conduto radicular promovia uma inflamação muito grande del periápice. E a preparação com hipoclorita 1, 2, 5%, clorexidina 2%, manteve toda esta inflamação periapical. Incluso en el hueso, que podemos ver en el hueso está com osteoclastos reabsorvendo. E por que está reabsorvendo? Porque a endotoxina que está em conduto radicular está ativa, não foi inativada e mantém o efeito de estimular a reabsorção óssea, por exemplo. E acá está o maior exemplo, porque os osteoclastos estão ativos. E só foi possível mudar o periápice, porque acá nós estamos vendo pouquita inflamação e mais deposição de fibras colágenas e também vasos sanguíneos, porque aqui se foi colocado hidroxicálcio, acá pequeno extravasamento de hidroxicálcio, pero hidroxicálcio foi possível. A pasta de hidroxicálcio inativou os efeitos tóxicos da endotoxina em vivo em dentes de perro. Este trabalho é importante para mostrar também este efeito do hidroxicálcio. Outros trabalhos aqui de Leonardo em 2006, sessão única, mantenimento da inflamação, quando se usou hidroxicálcio por pelo menos 15 dias, 7 dias ao mínimo, mas aqui também já com reparação e com mantenimento por maior tempo, mais separação. Hidroxicálcio por maior tempo, todavia mais separação foi observada.
outros trabalhos de outros grupos brasileiros, né, acá com a presença do Dr. Consolaro e Siqueira, única sessão, 46% de êxito, uma medicação de aceite ozonizado ou hidroxicálcio maior, índice, percentagem de sucesso, de êxito. Em trabalhos mais recentes, quando se intentou também a terapia fotodinâmica, por exemplo, pode a terapia fotodinâmica melhorar a condição e fazer em todo em única sessão em dentes com lesão periapical, por exemplo. Este trabalho do grupo de Ribeirão Preto mostrou acá, trabalhando com hidroxicálcio 15 dias depois, obturação na H+, ou PDT e única sessão. A reparação histológica, hidroxicálcio melhorou a condição de reparação, o tamanho da lesão, também a imunohistoquímica para fatores como HANC-L, e OPG, que são inibidores de osteoclasto, também mostraram que a medicação foi melhor do que a única sessão e permitiu melhor reparação periapical. Outro trabalho semelhante, agora também usando a PDT em única sessão ou hidroxicálcio mais obturação, resultado histológico melhor para hidroxicálcio, também vasos sanguíneos muito maior quantidade para hidroxicálcio em comparação com PDT, e também a imunohistoquímica para fatores de mineralização como atividade fosfatase alcalina ou osteopontina, todo mostrando maior atividade de mineralização para quando o hidroxicálcio foi usado. E acá resume pouquinho do que nós também pensamos, porque aqui, esse trabalho de Journal Endodontics 2017, ele fala sobre técnicas atuais para retratamento com 90% de êxito em molares, que são dentes com complexidade anatômica. Qual é esta técnica tão contemporânea? 2017, tudo o que nós podemos fazer, a instrumentação com rotatório, a irrigação, o hipoclorito nós temos usado um pouco menos, 12,5, EDTA, e irrigação passiva ultrassônica, preparo com uma boa dilatação hasta 40 ou hasta 60, e 2 a 3 sessões com medicação intracanal de hidroxicálcio, e uma técnica de obturação, a termoplástica e a H+. 90% de êxito. Porque se eu tivesse hecho todo isto do retratamento acá em tratamento, com certeza poderia ter mais que 90% de êxito. Então, é algo para se pensar quando estamos pensando em trabalhos clínicos e radiográficos. Bem, eu quero estender muito, vou falar um pouquinho sobre a obturação, o material obturador. Claro que a primeira fator importante para a obturação de conduto em dentes com lesão periapical, os fatores pré-obturação, a limpeza, a preparação e hasta a medicação, quando necessária, serão muito importantes para que eu pueda ter êxito na obturação. Esse mesmo trabalho de único operador, comparando, a pergunta é, o material pode influenciar o êxito? Esse trabalho de Ricucci mostra que, por exemplo, com cimentos no Elrenol, não são os mais atuais que hoje podemos usar, pero ele teve 93% de êxito. Com cimentos de Elrenol, o índice caiu para 87, ou seja, foi diferente significantemente, o que nos mostra, há muito tempo temos esta informação que as características, as propriedades do material obturador são importantes e também a característica biológica do material também vai contribuir com a reparação. Não é o único fator, todo o que foi feito antes é importante, mas em este momento de obturação, se eu posso ter melhores materiais obturadores, melhor. Então, desde oxi-zinc Elrenol, por exemplo, na década de 70, Leonardo já é mostrado em humanos
como o mantenimento da inflamação crônica por la presença do renol. Na década de 80, trabalhos de Holland com este cimento que hasta hoje é uma muito boa opção. É um material biológico que é Cielapex. Desde 85, trabalhos de Holland também mostram. A AT Plus também é uma ótima opção, como os trabalhos de Leonardo na década de 90 também mostram incluso a reparação em dentes de perros. A diferença é, se a Lapex pode ser absorvido, a AT Plus não. Então, se há alguma maior chance de extravasamiento, se a Lapex é melhor, ou os biocerâmicos, como vou falar um pouquinho para vocês. La pregunta es, ¿influye el cemento en la reparación de los dientes con lesión periapical? Desde 98, este trabajo que nosotros publicamos en International Endodontic Journal mostró que en dientes de perros con lesión periapical, cuando la obturación usó-se un cemento de oxinquerrenol, la reparación fue muy peor do que quando se usou o Cielapex. Então, o cimento também é importante em um dente com lesão periapical para uma correta reparação. E o que teremos hoje também de mais atual em termos de cimentos seriam os biocerâmicos ou silicatos de cálcio, cimentos hidráulicos de silicato de cálcio, que é mais conhecido ou mais cientificamente conhecido. E podemos dizer, vou falar um pouquinho dos listos para uso, porque a referência para nós é Endosequence, porque já tem há mais de 10 anos. E hoje também temos em Brasil, há quase 2 anos, BioCeCiller, que é um cimento selhador com silicatos de cálcio, com inox de zircônio como radiopacificador, com seus agentes de dispersão, que o torna listo para uso. Eu vou ter o material em la seringa e eu vou poner por meio de la aguja. Então, outro material também em Brasil, a base de silicatos de cálcio, listo para uso é o biocerâmico MK Life, que é Sealer Plus BC. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Temos algumas investigações, vou falar muito rápido, pero há muito que se investigar, porque, por exemplo, a solubilidade todavia é mais alta do que a ISO preconiza. Este tipo de cimento endodôntico tem uma influência muito grande da água e os testes são feitos na água. No entanto, quando estudamos a alteração volumétrica, a alteração volumétrica é pequena. Isto para o Totafil, para a Ciela Plus BC, para o BioCeCiller. Acá também, publicado em Journal Endodontics, um trabalho nosso que mostra que Totalfil teve maior solubilidade, pero a alteração volumétrica não foi grande, foi similar a H+, a AT+. Pero tem outras propriedades, pressa, radiopacidade buena, bom flow. E assim, nós podemos dizer, uma boa fluidez, sim? Também BioCeCiller, a mesma propriedade, tem uma solubilidade maior, sin embargo, uma baixa alteração volumétrica. São testes in vitro, então temos que ter a atenção para poder usar esses resultados e como seria em vivo. Também a mesma coisa para Sealer Plus BC, né? BC, que as propriedades também são, menos a solubilidade, são bem interessantes para uso. Nós publicamos um trabalho com cimento experimental de tricálcio, de tridisilicato de cálcio, da Faculdade de Odontologia de Araraquara, de nossa faculdade, com boas propriedades biológicas. E hoje também intentamos a publicação das propriedades físico-químicas são buenas, pero também conseguimos a publicação mostrando que a propriedade biológica também em ratones é buena, tanto para a inflamação é pequena, como também a
capacidade ou sugerência de bioatividade por la imunohistoquímica por osteocalcina em tejido subcutâneo de ratones. Também em ratones, este ano publicamos na Journal Endodontics resultados em subcutâneo de ratones que Bioceciler e Ciler Plus BC, os dois biocerâmicos listos para uso de fabricação brasileira, também são por la quantidade de células inflamatórias em subcutâneo, por também la marcação de imunohistoquímica para osteocalcina, que indica o potencial de mineralização, também pela coloração de voncosa, se concluiu que os cimentos Bioceciler e Ciler Plus BC são biocompatíveis e têm potencial bioactivo. Alguns cuidados com a técnica. O selado, que é importante, que estes cimentos eles tenham uma boa fluidez. Como se pode ver, Bioceciler e Ciler Plus BC, o llenamento do conduto, mesmo aqui curvo e um cono único, há um bom llenamento que se pode observar em estudo que fizemos em micro-CT, e também, só que mais fluidez resulta em maior probabilidade de extrusão. Este é aparato que a Angelus está lançando no mercado para a colocação do selador que não tem abertura em la punta, solo em la lateral, para tentar diminuir a chance de extrusão. Esse trabalho que fizemos está publicado este ano em Restorative Dentistry Endodontics, mostra que realmente isto ocorreu. Nós outros, com o sistema da Angelus, diminuiu o extravasamiento e melhorou o llenamento de condutos laterais. Também temos que dizer que o llenamento para o Bioceciler é muito similar ao AH+, pero em condutos achatados, em terço cervical e médio, nós temos mais possibilidade de falhas. E para isto, nós também estudamos, esse é um trabalho que está em publicação, a possibilidade de usar a técnica com Max Palen, que melhorou muito o llenamento, a obturação em terço cervical e médio desses condutos achatados, né? Porque o cone único em dificuldades anatômicas vai ter dificuldade de uma boa obturação. Alguns casos clínicos, temos hecho o batiente, limite apical, trabalhamos, e algumas vezes temos com estes selhadores que são levados antes do cone, algum extravasamiento. Pero muitas vezes não há extravasamiento, estão bem em limite adequado, pero pouquito extravasamiento, e quando extravasa, muitas vezes também há a reabsorção. Também podemos dizer que em dientes com lesione, claro que não vou esperar que este selador resolva o problema de toda a infecção. Então, toda a preparação, todos os cuidados, solução irrigadora, uso da medicação intraconduto, que incluso em estes casos de lesões maiores, nós, quando possível, mantenemos por 30 dias e depois, sim, a obturação. E neste caso, usamos também o biocerâmico Bioceciler. A obturação ficou muito bem em limite. E acá está o caso final e o caso 6 meses depois, já mostrando um bom sinal de reparação radiográfica. Claro que eu quero também ver as perspectivas tomográficas. Este é um caso do Dr. Renato Lenzi, Brasil, que está na página da Associação Americana de Endodôncia e mostra a situação inicial, as lesões tomográficas, e 7 meses depois do uso da obturação biocerâmica. Claro, como disse, todos os procedimentos foram importantes. Outro caso cedido por Lenzi, a tomografia inicial, a reparação. Este caso cedido por Tomazini, que mostra, muito importante, casos mais difíceis, com a perfuração lateral, retratamento, perfuração.
tiempo con hidróxido de calcio y después la obturación con el BioC, y acá la reparación tomográfica 8 meses después del uso del selador. Estudos clínicos, hay con BioRoot, que é um cimento de silicatos, pó, polvo e líquido, né? Não é listo para uso. Lineamento similar, é um trabalho que fizemos em 2016, promoveu a obturação similar a AT+. Há resultados, incluso tomográficos, 12 meses depois da obturação, radiográfico 90%, tomográfico 84% de êxito para o BioRoot, que foi semelhante a cá em relação a AT+. Para Endosequence, que também tem um bom tempo em mercado, esse trabalho de 2018 com 307 dientes tratados e obturados com Endosequence, um índice de êxito de 90%, e também os casos que houve extrusão del cimento não afetou o resultado do tratamento. Então, a extrusão deve ser um acidente, mas quando ocorre que com um bom cimento biológico não há tão efeito negativo em la reparação. Embora algumas investigações demonstrem para estes seladores um pouco mais ação sobre a bactéria, o biofilme, nossos trabalhos também temos trabalhado e mostramos que nenhum cimento atua na eliminação do biofilme. Tem alguma ação parcial, ou seja, temos que pensar todo como um conjunto. A obturação é mais uma peça importante para o êxito, não só a obturação. A interrelação com condições sistêmicas, hoje é importante pensar que a medicina endodôntica tem avançado, que há uma preocupação mesmo em journals de endodôncia com a relação que pode ter a lesão de doença cardiovascular, pré-eclâmpsia, alterações de níveis sanguíneos, como mostra muito bem este que é um investigador hoje muito importante nesta linha de investigação, que é o professor Luciano Sintra, que mostra, este slide foi cedido por ele, mostrando que há a presença de vários focos de infecção endodôntica, também podem alterar marcadores inflamatórios sanguíneos, e quanto mais é diretamente proporcional ao número de dentes infectados, a influência sobre a saúde sistêmica. E hoje, mais recentemente, em 2020, já há trabalhos com diabetes, com osteoporose, e agora também uma metodologia que foi feita por a equipe em Araçatuba, mostrando a relação da lesão periapical com a aterosclerose em ratones. Então, tudo isso é muito importante porque nos leva a pensar que nossa responsabilidade para resolver uma infecção é muito grande. Nós não podemos pensar só no que estamos tratando um diente, sim um paciente com toda a possibilidade de resposta sistêmica, e muitas vezes hasta um paciente que tem algum problema sistêmico que pode complicar ou prejudicar a reparação das lesões. Conclusões: o diagnóstico é importante, não há uma receita só um protocolo, o diagnóstico da situação microbiológica, da anatomia, é que vão nos mostrar como eu vou fazer o tratamento, pensando no tratamento da infecção, considerando todas as etapas como importantes, a anatomia, as condições microbiológicas, para aí sim ter maior índice de êxito, sempre basado em evidências. Eu tenho que ver o que é importante, qual é o impacto de cada etapa e cada procedimento para que eu pueda, al final, obter mais êxito ao meu paciente, garantido incluso melhor saúde geral e promover reparo e saúde na nossa profissão. É por isso que somos profissionais de saúde e endodoncistas que podem tratar a infecção endodôntica. Agradeço a disciplina de endodoncia de Araraquara,
Dr. Fábio, Juliane, Domel, Renato e, claro, o professor Renato, professor Mário Leonardo, que foi quem iniciou todo esse trabalho, e incluso com hidróxido de cálcio, nossos alunos de pós-grado, incluso de muitos países da América Latina que recebimos e que podemos, então, agradecer toda a participação em muitas das investigações.